Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Time Box, né? Hoje a gente vai falar sobre CLT, PJ e vários modelos de contratação. A gente vai falar sobre prós, contras e qual seria o melhor modelo para cada pessoa ser contratada, né? Isso vai de acordo com a vontade de cada um, né? Mas primeiro a gente precisa lembrar por que a gente está aqui, né? Então, vocês chegaram a ver essa coisa que tem rolado no Twitter nesse final de semana, né? Essa aqui é uma imagem, né? A galera tá fazendo bastante isso. O pessoal tá compartilhando imagens no Twitter para deixar bem descarado o quão racista o algoritmo do Twitter é, né? Então imagina, tem essa foto aqui e todo mundo sabe que o Twitter ele cropa, né, a foto, ele não mostra a foto inteira. Ele mostra a parte, entre aspas, mais importante ou a que mais parece com uma pessoa, né? Essa aqui é a imagem que aparece, só que a imagem completa é essa. Ou seja, tem um monte de pessoas negras na foto, e aí o algoritmo do Twitter escolhe mostrar só a pessoa branca, né? É por isso que a gente está aqui. Esse tipo de situação só vai mudar quando a gente tiver mais pessoas pretas na tecnologia discutindo sobre isso nesses espaços. É por isso que nós temos essa nossa missão, que é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar os times e também conquistar espaços de liderança por meio de apoio emocional e qualificação profissional de pessoas pretas. Então, por que a gente está aqui? É justamente para a gente conseguir trazer mais educação de uma forma muito mais acessível para o nosso público, né? Para a gente conseguir ter pessoas que estão realmente pensantes, são pessoas que são questionadoras, que não sabem só do ferramental, né? E só sabe fazer, sei lá, uma página mexendo Figma, ou fazer uma interação. O que a gente se importa é, além dessa parte técnica, também trazer pessoas que são questionadoras, né? Porque é assim que a gente consegue mudar o mercado. E nessa ideia de educação, né, a gente tem os nossos próximos eventos, né? A gente tem, na semana que vem, um evento seguindo o tema desse, né? Hoje a gente vai aprender sobre PJ e CLT, mas na semana que vem a gente vai falar sobre planejamento financeiro para UX designers, né? Que é com o Matheus e com o Ney Júnior. Eles vão falar muito sobre reserva de emergência, vão falar sobre como que você consegue montar sua reserva de emergência, como você consegue economizar, como você consegue iniciar investimento, seja numa poupança, no Tesouro Direto, seja lá o que for, né? Assim, a gente conseguir fazer esse planejamento financeiro para nós que somos designers, porque a gente sabe que tecnologia é uma área que é muito cara de você se manter, e você tem que comprar os melhores materiais para você conseguir entregar bem os seus trabalhos, entregar da melhor forma, e também se manter um profissional, entre aspas, né, palavra da minha mãe, profissional antenado, uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mercado. Né? Os cursos da área de design e tecnologia não são cursos baratos. E para a gente conseguir fazer, a gente precisa ter planejamento financeiro, a gente precisa saber com o que a gente está gastando o nosso dinheiro. Né? Então, galera, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é a Pamela, maravilhosa, contadora favorita, minha melhor contadora. Assim, gente, a Pamela é uma pessoa maravilhosa, me ajudou já em diversas furadas, me ajuda de cálculo de rescisão, se tentasse me passar a perna, ela já chegava e falava assim, olha, ó, estão tentando te passar a perna. Ela não deixava, ela é maravilhosa. Então, eu vou passar a palavra para a Pam para ela poder se apresentar, né? Então, pode começar, Pam. Boa noite, gente. Então, Pamela, né? Eu tenho 29 anos e trabalho na área contábil mais ou menos há 4 anos. Mas eu já me formei em técnica em contábil pelo Senac em 2012. Então, já tem um tempinho aí. E agora eu sou formanda. Esse ano, se tudo der certo, eu termino a minha faculdade. Eu não terminei no começo por causa da pandemia, mas agora vai. E eu sou moradora aqui de São Gonçalo, é uma cidade periférica aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. E é isso aí, estou aí para ajudar vocês a esclarecer um pouco sobre essas questões de pessoa jurídica e CLT, né? Seletista, como a gente costuma chamar. Pode começar.
Faltou alguma coisa na apresentação, não, né? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então vamos lá. PJ, que é a pessoa jurídica, versus CLT, que é ser seletista, né? Quais são os medos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Eu gosto muito de falar, assim, quando se trata de seletista, eu gosto muito de usar a palavra direito, né? Não vantagem, mas sim, eu sempre coloco vantagem / direito que a gente tem. Pode passar para o segundo. E aí, o que significa CLT, né? Consolidação das leis do trabalho. Então, a gente tem regras, né, leis desse regime seletista que, basicamente, que a gente conhece, que passa essa sensação de segurança para a gente se sente mais confortável com sendo seletista, tendo a nossa carteira assinada, a gente tem essa falsa sensação de segurança, né? Mas coisas que a gente está habituado a ouvir, a acreditar, que sendo seletista a gente tem uma segurança maior. Pode passar o próximo. E aí eu listei aqui algumas vantagens / direito que todo funcionário seletista tem. Salário fixo, registro na carteira, 13º, jornada de trabalho de até 44 horas semanais, mais ou menos 8 a 9 horas por dia. As férias são remuneradas, o FGTS, vale transporte e seguro-desemprego em caso de demissão e outras regrinhas, porque agora mudou, depois da reforma trabalhista. E aí, as desvantagens, tudo depende, né, gente? Depende de como a gente se sente em relação a isso, depende de como a gente se sente seguro. Eu listei as principais desvantagens que a gente costuma conversar e sobre isso no mercado. E aí, coloquei a redução na folha, que a gente tem um desconto de até 20%. Em caso de pedido de demissão, o FGTS ele fica retido e tem algumas situações específicas que a gente consegue retirar ele. A dependência profissional na empresa. Quando a gente está trabalhando de carteira assinada, a gente fica muito dependente daquela empresa e dificilmente a gente consegue ter algum outro tipo de renda, algum outro tipo de função, né? Porque todo nosso costumo falar que toda a nossa energia basicamente fica focada ali, porque normalmente a gente trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, 8 a 9 horas por dia. Antes da pandemia tem o deslocamento até chegar. Então, isso causa uma dependência profissional àquela empresa, né? E a falta de flexibilidade que tá ligado, né? Essa flexibilidade de horário. Eu sei que o grupo de tecnologia consegue ter até uma flexibilidade melhor do que outras categorias, né? Mas, no geral, tem que cumprir essa carga horária de até 44 horas semanais. Pode passar, Rai. E agora vamos falar do PJ, do pessoa jurídica. Bom, eu listei umas vantagens e sobre isso, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque além de ser contadora, a minha família toda é empreendedora, assim, desde sempre, então a gente sempre trabalhou para a gente mesmo, a gente sempre teve isso de não ter, não achar que estabilidade é a carteira assinada, né? Então, assim, para mim tem muitas vantagens em CPJ. Vamos lá, eu listei algumas, que é a possibilidade de uma maior remuneração, porque quando você é PJ, você consegue negociar com quem está contratando você. Porque daí a chavinha muda, você não é mais um empregado, você agora é um prestador de serviço. E como as empresas têm vantagem nisso, que é uma menor... as principais vantagens, que é a menor carga tributária em cima do funcionário, porque agora vocês não são mais funcionários, né? Partindo daí, quem é PJ não é mais funcionário, é um prestador de serviço. Então, tem menos carga tributária e não tem as mesmas obrigações que um funcionário, por exemplo, acidente de trabalho. Isso não acontece quando você é PJ. Então, quem está contratando você vê vantagem nisso. E a vantagem de quem é contratado, está prestando serviço, é que a partir disso consegue ter um diálogo maior referente à remuneração. Outra coisa também é que
abre portas e janelas, porque você não é mais contratado de uma única empresa. Você pode buscar diversos outros contratos, você pode ter mais de um contrato ativo, você pode trabalhar para 3, 4 empresas ao mesmo tempo. E se por acaso for uma demanda maior do que você consegue fazer, você pode ainda terceirizar isso, gerar renda para outras pessoas. Você pode contratar serviço ou até mesmo contratar funcionários para poder seguir. Eu gosto muito de colocar aqui que é enriquecer seus próprios sonhos. Eu coloquei isso porque eu acredito que quem é PJ, ele está trabalhando para si, né? Está se desgastando para si, está fazendo isso tudo para os seus próprios sonhos e não os sonhos de uma outra pessoa. Então, eu acho que isso é muito recompensador, assim. Mas, claro, como eu disse, tudo depende de como a pessoa vê, né? Tem essa visão. E aí, como PJ, você tem algumas vantagens. Por exemplo, tem empresas que você consegue comprar materiais por ser empresa também, você consegue um custo menor na compra de materiais. Plano de saúde também, porque você deixa de ter plano de saúde pela empresa, né, como empregado, e aí você passa a contratar isso. Alguns planos de saúde também. Os bancos, eles oferecem uma conta com mais vantagens quando você abre uma conta empresa. Então, tem alguns benefícios aí de CPJ. E aí eu listei algumas desvantagens / medo das pessoas, né, quando falam em ser o dono do seu próprio negócio. Seria a aposentadoria, que é a primeira coisa que pensam. E aí, como vai ser minha aposentadoria? Só que isso depende também, porque duas questões. Quando você opta por ser um MEI, quando você se enquadra, dos benefícios do MEI é você ainda ser um beneficiário do INSS. E quando você recebe o Prolabore, você também paga a GPS, que é a Guia da Previdência Social, que isso também te permite ser beneficiário do INSS. Então, você também está sendo, você continua tendo direito a algumas funções do INSS que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E outras coisas que eu listei, como sensação de insegurança, porque agora você que vai fazer o seu autogerenciamento, tanto do dinheiro, quanto das suas tarefas, cumprimento de metas, isso não tem, isso é você mesmo que vai gerenciar. Isso, para algumas pessoas, pode causar uma sensação de insegurança, assim, de medo, de agora, como eu faço isso sozinho. Tem os deveres como PJ, porque quando você passa a ser PJ, você tem algumas obrigações, dependendo do seu regime tributário, a gente vai conversar isso um pouquinho mais na frente. E alguma delas é entregar as obrigações acessórias todo mês, que são declarações que você tem que entregar, tendo faturamento ou não. E você vai precisar de ajuda de um contador, obrigatoriamente. E também a necessidade de abrir. Você tem que abrir uma empresa e isso gera um custo e um pouco de burocracia. Toda vez que você abre uma empresa, isso depende da cidade que você está conectado. E aí tem cidades que já estão fazendo isso online, aqui no Rio, na cidade do Rio, por exemplo, isso já é bem rapidinho. Tem cidades que demoram até 20 dias, então esse processo de abertura é um processo um pouco burocrático. Essas foram algumas das desvantagens que eu listei, que são os principais medos, assim, de quando eu converso com os clientes, de como seguir. E aí a gente vem agora para a abertura da empresa, natureza jurídica e documentação necessária. É uma parte que normalmente gera um pouco de dúvida. Gente, vocês estão falando rápido demais? Estou sendo muito... Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo. Então, vamos lá. Abertura da empresa. E agora você escolhe qual... a gente escolhe não, né? Você identifica qual o porte da empresa, onde você se enquadra. Vamos começar pelo MEI. O MEI gera muita dúvida, porque as pessoas ficam... os clientes conversam comigo, mas eu sou MEI, eu sou pessoa física, eu não sou empresa. Então, o MEI, ele é a forma mais simples de você ser uma empresa, mas você é uma empresa tendo MEI. Então, com isso, você gera algumas obrigações e também alguns direitos que você tem. O MEI, ele tem um faturamento anual de até R$81 mil, que dá em média de 6.700 reais por mês. Isso é o que você pode faturar e que você pode fazer compras também com o CNPJ, com esse valor. Mas ele traz alguns benefícios, porque, na verdade, o MEI ele foi feito para formalizar os autônomos, né?
A nossa galera preta trabalha muito informal de diversas formas, de camelô, de transista, de muitas formas, e isso veio para formalizar. Então, é mais simples. E agora ainda está mais simples porque não precisa nem de alvará para poder fazer a abertura. Você pode abrir e não tem mais obrigação do alvará, só se você for emitir uma nota fiscal, mas aí é um outro processo com a prefeitura que também está bem simplificado. O MEI dá direito a aposentadoria, licença maternidade, que mais? Aposentadoria, licença maternidade, esqueci agora a palavra, mas aposentadoria por invalidez também. Se acontecer algum processo de você precisar... Auxílio-doença, lembrei, gente, desculpa. Auxílio-doença, a palavra. O MEI dá direito você tem direito a isso. Então, é uma forma de você se formalizar e ainda assim ter os benefícios do INSS. O próximo é o ME, que é a microempresa, que tem um faturamento de até 360 mil ao ano. E aí é uma empresa que você tem um processo de abertura um pouquinho mais trabalhoso, que você precisa fazer o contrato social, você tem que fazer o cadastro de alvará na junta comercial, um processo que dura, dependendo, como eu falei antes, de até 20 dias. E também tem o EPP. Todas essas que eu falei com vocês, são tanto o MEI quanto o EPP e o ME estão todos enquadrados no Simples Nacional. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, pode passar. E agora eu coloquei obrigações como PJ. Agora, sendo uma pessoa jurídica, quais são as obrigações? Assim, o que eu tenho que fazer? Agora eu sou empresa. E aí eu listei algumas coisas, que são as principais, que é o pagamento mensal de impostos, mas isso está diretamente ligado ao seu faturamento. Então, no Simples, você só paga impostos quando você tem faturamento, quando você emite nota fiscal. Se por acaso aquele mês você não emitir nota fiscal, não tem faturamento, o seu contador ele vai enviar uma guia zerada para a Receita, informando que não tem faturamento aquele mês. E aí você não paga nenhum imposto. E isso que eu falei para vocês agora de emitir essas declarações são as obrigações acessórias que a gente chama. Então, mesmo o PJ tendo faturamento ou não, ele tem que entregar as obrigações acessórias. E isso o contador pode ajudar vocês. E o registro das movimentações. Tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, obrigatoriamente vai ter que ser registrado. Então, se você comprou, se você vendeu, o que você recebeu, isso tem que ser informado para o seu contador, para ele informar para a Receita. E também fazer a declaração de imposto de renda da sua empresa. O importante disso é destacar, quando você tem uma empresa, são duas personalidades diferentes. Você deixa de ser pessoa física. Aliás, você não é só pessoa física, você é pessoa física e tem a pessoa jurídica que é a sua empresa. E isso não pode se misturar. Tanto os recebimentos quanto os pagamentos são distintos, separados. Porque quando a gente é contratado, meus clientes têm muita dúvida de quando eles são contratados por alguma empresa como PJ, eles se acham empregados ainda dessa empresa, como se estivesse recebendo o salário pela CLT. Então, não é mais assim. A chavinha mudou, agora é de empresa para empresa. Então, não se deve misturar. Próximo. Acho que eu falei tudo, gente. Acho que eu falei até rápido demais. Estava preocupada com o tempo. E eu botei perguntinha para vocês. E aí, prontos para abrir a sua empresa? Não, tá perfeito. Perfeito. Eu fiquei muito preocupada com os 30 minutinhos, que eu acho que eu falei muito, mas vamos aí para as dúvidas e a gente vai conversando e eu vou explicando melhor. Não, tá ótimo. A gente já pode abrir para as dúvidas. Galera, vocês têm dúvida? Porque eu anotei, assim, umas 200 coisas que eu quero tirar dúvida. Vocês podem ir falando. O pessoal botou alguma coisa aqui? Nada ainda. Beleza. Então, eu queria começar com uma pergunta, né? Enquanto o pessoal vai colocando aqui. O que a gente precisa, por exemplo, quando a gente vai... Uma empresa entrou em contato com a gente, falou que
o modelo de contratação é PJ, e a gente está ganhando, sei lá, R$ 3.000 na empresa atual, e a gente quer ganhar, sei lá, para eu pular para um outro emprego, eu quero ganhar 5.000 se for CLT. Quanto que a gente tem que pedir se for PJ? Quando você passa CPJ, se for R$ 5.000, você ainda se enquadra no MEI. E aí é uma categoria mais simples, você tem menos custos, tanto na abertura. A sua dúvida você ainda não é MEI, né? Você é seletista, você não é PJ ainda, você ainda é seletista e vai mudar. Então é isso. E aí o MEI tem uma modalidade muito simples de ser aberto. Você pode ser aberto gratuitamente pelo site do Portal do Empreendedor. Toda orientação você pode, se você não quiser ou não tiver grana para poder ver um contador, você pode fazer pelo Sebrae. Então, é super simples. E aí você pode conversar com a empresa de ter uma remuneração legal. Porque o imposto do MEI, para prestador de serviço, se eu não me engano, está em R$ 56 mensais. Esse vai ser seu único custo com a empresa, porque você pode abrir gratuitamente. Então, você abre gratuitamente, paga a DAS mensalmente de R$ 56, e é isso. E aí você tem que ter só cuidado com as obrigações, que é uma declaração anual. E não tem obrigatoriedade de um contador. Então, super tranquilo. Agora, se você for outra modalidade, se você mudar para... mas aí eu estou ganhando hoje 3.000, mas uma empresa quer me contratar por 8.000. Você já não pode ser mais MEI. Você já não enquadra ali. E aí você já tem tem que ter uma negociação melhor com essa empresa, porque você tem que levar em consideração que toda vez que você emitir nota, você vai fazer o faturamento, fazer uma emissão de nota, você vai ter um custo do imposto. Esse imposto, no caso de vocês, que são designers, né? São todos designers? Então é isso. Eu dei uma olhadinha já. Ele pode ficar entre 6% até 15,5% se a remuneração de vocês for até 180 mil anual. Então, vamos lá. Na pior das hipóteses, né? 15,5% que eu vou ter que pagar de imposto em toda a nota que eu emitir. Então, é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Eu vou ganhar 8.000 da empresa, mas 15,5% vai ser o meu imposto. Outras coisas também que você tem que levar em consideração. Agora você não tem mais FGTS, você não tem mais plano de saúde, isso tudo vai ser um autogerenciamento da sua grana. Então, essas coisas você tem que levar em consideração na hora de montar esse valor. Por outro lado, a empresa que está te contratando, ela vai ter uma redução muito grande de valor, contratando como PJ e não como seletista. Então, você confortavelmente pode fazer essa negociação. Sem medo de, tô cobrando caro demais, não tô cobrando, será? Porque é vantajoso para a empresa. Então, basicamente a gente entender, por exemplo, quanto que eu gastaria com plano de saúde, quanto que eu gastaria, sei lá, no valor de um vale alimentação da vida. Sim. Quanto que eu gastaria na passagem de ônibus, quanto que eu gastaria... você somar todas essas coisas que uma empresa CLT, né, uma contratação CLT vai te dar, você pegar esse valor, meio que adicionar a quanto você quer ganhar e ainda ter uma gordurinha, não só para você conseguir guardar para a Previdência, mas também conseguir guardar para você pagar os impostos a cada nota que você emite, né? Se você não for, você for acima de MEI, né? Isso, exatamente, Renato. Agora, o autogerenciamento do seu dinheiro é com você mesmo, dono da empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você montar seu orçamento, na hora de você fazer o contrato com aquela empresa. Quantas horas você vai se disponibilizar do seu tempo para poder cumprir aquilo? Você vai realmente conseguir cumprir ou você vai ter que terceirizar? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você montar esse orçamento, de você montar esse contrato. E sem medo de achar que a empresa não vai querer porque está muito alto. Porque agora é de empresa para empresa. Eles não contratando vocês como seletista, ganham com isso, ganham muito com isso. Por isso está se tornando bem comum. Então, agora é autogerenciamento mesmo da questão financeira. Boa. Então também tem uma questão de mentalidade nisso tudo, né? Eu acho que essa... Sim, desculpa cortar. Não.
sem problema nenhum. É você se pensar como uma empresa, né? Você está prestando um serviço, tem uma postura completamente diferente, então você tem que se pensar como uma empresa e você tem que entender que você é uma empresa fazendo negócio com uma outra empresa. Empresa. Exatamente, Renato, perfeito ponto que você chegou. Porque as pessoas, os meus clientes ficam muito nessa dúvida. Ah, então agora eu vou ser contratado PJ. Então você é um empregado, só que a forma que eles vão me pagar é PJ. Não, não é isso. A chavinha mudou. Agora você é um empresário, agora você também tem uma empresa, a sua negociação vai ser diferente. Completamente diferente de quando você está ali trabalhando. Então, isso tem alguns pontos positivos, né? Como eu listei ali no começo, que é esse gerenciamento do seu tempo, essa questão da possibilidade de ganhos maiores dessa negociação. Agora você é empresário. E até trabalhar para mais de uma empresa ao mesmo tempo, que eu acho que a grande vantagem é essa. Uhum. Maneiro. Eu vi que apareceram umas perguntas no bate-papo. Grazi, você pode me interromper a qualquer momento que apareça pergunta, tá? Tá bom. O Rômulo perguntou assim: eu sou MEI, existe a obrigação de um contador? Preciso colocar os impostos na nota fiscal? Então, Rômulo, você não tem obrigatoriedade de um contador. Você, como MEI, você paga um único imposto mensal, que é a DAS, independente do seu faturamento. Então, se você emitir R$ 5, ou se você emitir até R$ 6.700 de nota fiscal, você vai pagar um único valor, que é, se eu não estou enganada, R$ 57 de prestação de serviço. Depende se você presta serviço, se você vende. Então, o MEI, ele tem essa, vamos dizer, vantagem, né, de ser mais simplificada essa questão do imposto. Uhum. Preciso colocar os... Não, é isso. Não precisa colocar os impostos na nota fiscal, porque, na verdade, o MEI não tem nem a obrigatoriedade de emitir nota, porque como o imposto dele é único, emitindo nota ou não emitindo nota, ele tem que pagar, então ele não tem essa obrigatoriedade, diferente dos outros enquadramentos. Uhum. Ficou respondido, Rômulo? Eu amo que tá aparecendo as perguntas aqui, amo. Tô vendo aqui. Rômulo? Respondi sim. A Jennifer perguntou assim: então o MEI não é uma boa? Pensando que na empresa que estou ganhando livre 3 mil, fora os benefícios que são oferecidos, para passar a ganhar 5 mil como MEI, mas não tenho benefício. Vou precisar pisar na balança. Nesse caso, CLT dá melhor. Isso depende muito. Jennifer, isso depende muito vamos botar assim, do seu planejamento de vida. Porque, assim, tem algumas das outras vantagens, por exemplo, de você ser uma pessoa jurídica, é essa liberdade que você tem, porque, como o Renato mesmo falou, a chavinha muda. Quando você se torna MEI, você deixa de ter algumas obrigações com a empresa, alguns deveres a cumprir, que é uma modalidade diferente. Então, por exemplo, o MEI, se a sua empresa está te contratando como MEI, você não tem mais obrigatoriedade de cumprir uma carga horária. A empresa não pode te cobrar metas, por exemplo, porque você não é um funcionário mais. Agora você é um prestador de serviço. Você tem que negociar com ela no contrato o que ela precisa de você, o que você precisa dela, e aí vai ser de empresa para empresa. Então, é essa chavinha que tem que mudar. E aí, se para você é legal você ter essa estabilidade, continuar na empresa, como CLT, não tem essa questão da flexibilidade para você estar ok, e aí você analisar mesmo que é melhor. Acho que foi. O Renato perguntou, seria a minha pergunta também, é permitido combo CLT/PJ? Seria na mesma empresa? Se for na mesma empresa, não é permitido. Se você trabalha como CLT para empresa, você não pode ser PJ para empresa. Agora, você é CLT, mas você também tem a sua empresa e vai prestar serviço para outras empresas, ok. E aí só tem uma questão assim mais de ética profissional, porque algumas empresas podem implicar de você estar trabalhando para o concorrente, alguma coisa assim. Mas aí isso é uma questão mais de você com a empresa. Agora, por lei, ok. Pode sim. Legal. Então é muito legal isso para nós que somos designers, né? E a gente acaba tendo muito trabalho freelancer.
Se chegar uma empresa grandinha e pedir para você, falar assim, eu preciso dar essa melhorada aqui nesse aplicativo. E normalmente empresas maiores, elas pedem nota, né? Então tem muita gente que acaba perdendo a oportunidade de fazer um freela, que vai ser um trabalho, sei lá, de um final de semana e ganhar, sei lá, R$ 1.000, por causa de porque não tem nota. Exato. Então é uma boa a gente pensar nisso também, né? Mas é aquela questão de você também entender o seu momento de carreira, né? Se você se hoje você está num estágio onde você tem algumas empresas te procurando por mês para você conseguir, para você precisar abrir, tipo, microempresa e você ter um ritmo, né, um fluxo de trabalho freelancer chegando, aí faz sentido. Agora, se você tem, tipo, sei lá, um gato pingado a cada 6 meses te pedindo nota, aí não faz tanto sentido, sabe? Mas tem também, né? Quando a gente entra, né, para esse lado de ser MEI, entender que a gente está pagando um imposto de R$ 56 todo mês, a gente meio que vai começar a correr atrás de outros projetos, né? E toda essa possibilidade de você ganhar em um mês até R$ 6.000 a mais do seu salário, pagando só R$ 56 a mais, assim, é um pensamento libertador. Exato. Foi até um bate-papo que eu tive com o Renato antes. Tudo é questão da mentalidade, dessa chavinha que tem que mudar, dessa oportunidade de crescimento e olhar empreendedor mesmo. Até juntando com a pergunta da Jennifer sobre ela continuar seletista e ser MEI. Se ela continuar seletista, mas ela abre um MEI, como o Renato falou, mas eu pego pouco freelance, eu pego freelance, sei lá, no ano dá R$ 10.000. Mas aí vantagem você ter um MEI, porque você pode ter até R$ 81.000, é o teto. Então é vantagem você abrir um MEI, que você vai pagar R$ 50 mensais, mas pode pegar um contrato de 10 mil, de 20 mil e continuar sendo seletista. Então tudo é a questão do olhar, dessa chavinha de empreendedor mesmo. Agora eu sou dona do meu negócio, agora eu quero expandir, agora eu quero trabalhar com tantas empresas.Essa é uma das vantagens desse olhar. E outra coisa é também pensar no valor dessa mensalidade, né? 56 vezes 12 dá R$ 672. Então, se você pega um freela de R$ 2.000, você ainda saiu R$ 1.300 de lucro. Sim. E não deixou de perder uma oportunidade. E o objetivo sempre é focar no crescimento, não ter medo do crescimento. Então, se eu sou MEI hoje e estou ganhando até R$ 80.000, mas no ano seguinte eu posso desenquadrar, eu posso pegar um contrato maior, eu posso arrumar uma outra empresa. Isso aí é tendo um bom network, uma boa divulgação e correr atrás disso. De ter mais contratos. Verdade, gente, porque isso é outra coisa que a Pam me ajudou muito a pensar. Porque a gente fica muito preso nessa mentalidade realmente de funcionário, e aí a gente não entende que, por exemplo, a gente pode estar pegando um job hoje que é de R$ 6.000, mas essa empresa pode voltar no ano que vem e querer te passar um job de 50. Aí você vai precisar contratar pessoas para trabalhar com você. Você chama mais 2 pessoas e fala assim, galera, esse aqui é o budget, toma aqui, vocês têm e-mail, quanto é que vocês estão cobrando para fazer esse tipo de trabalho? E aí você tem lá uma mini equipe para te ajudar naquele projeto. Se foi muito bem entregue, se der resultado para a empresa, eles podem te chamar para fazer um trabalho de R$ 120.000. E aí você não vai poder pegar porque você não está enquadrado. Sim, gente, dinheiro chama dinheiro. Sim, é verdade. Tem que entender, tem que ter essa mentalidade, porque é real. Quando uma empresa encontra um prestador de serviço, porque isso é uma verdade de mercado, a gente precisa deixar claro. Não são todas as pessoas que são muito boas no que fazem, sabe? O que mais tem no mercado é empresa que faz trabalho meh. Então, se você entrega um trabalho bom, entrega um trabalho muito bom, a chance de você ter aquele cliente voltando é gigantesca. Eu tenho cliente que eu faço freela desde 2015 e a galera me chama até hoje. Sabe? E não é uma questão de você, ter vários clientes, ter que conseguir 15 clientes por mês. Não, às vezes você tendo, sei lá, 5 clientes fiéis que conhecem o seu trabalho, que sempre voltam, isso já é maravilhoso, sabe? E também quando o cliente tem confiança, sabe, ele indica. Essa é uma das maiores formas de você conseguir cliente. A indicação, boca a boca, ainda é muito, muito válido. Isso é muito real.
Eu conheci a PAN por causa de uma amiga minha que está aqui no grupo que eu tô vendo, que é a Camila. A Camila me indicou a PAN, entendeu? Esse network, né? Essa roda. E quando o serviço é bem feito, com certeza. E... Temos mais perguntas? Temos. O outro Renato, agora, Marcondes. Tá cheio dos Renatos nessa sala. Ele perguntou assim: eu posso ser sócio de uma empresa limitada, parênteses, e abrir uma outra conta como prestador de serviço MEI? Renato, você não pode. Uma das obrigatoriedades do MEI é você ser individual, você ser o único sócio e você não ter uma outra empresa. Então, nesse caso, você não pode ser MEI e ser sócio em uma outra empresa ou abrir uma outra empresa com outra tributação. Respondido? Acho que sim, né? Agora o Renato Silvestre pergunta assim: empresas diferentes, onde a CLT não pede exclusividade? Acho que seria isso a pergunta. Empresas diferentes. Eu acho que a dúvida dele é se ele pode ser seletista em mais de uma empresa. Provavelmente. Provavelmente, né? Uhum. Então, você pode sim, Renato. Você pode ser seletista em mais de uma empresa. O que talvez possa esbarrar é a carga horária, porque você tem que cumprir até 44 horas semanais. Então, talvez isso se esbarre, mas se você conseguir juntar isso, tem gente que trabalha de plantão, tem outro regime, você pode ter sua carteira assinada por 2 empresas. Eu lembro de uma amiga minha que ela trabalhava 8 horas em uma empresa, e aí teve uma época que ela estava querendo casar, ela precisava de mais dinheiro, ela começou, ela pegou um trabalho como telemarketing para ficar 4 meses e conseguir juntar uma grana. Que aí juntou o trabalho que é reduzido de 6 horas. Isso. Isso acontece. Tem aquele lance que eu falei sobre talvez as empresas não ter essa questão de ética, mas pela lei, você pode. O Thiago perguntou assim: pensando nesse ponto da Jennifer, sobre aquela pergunta do feito, seria interessante, quando for fazer o cálculo, já incluir em um valor pensando em férias futuras? Pois como funciona esse esquema de horário? Se tem contrato PJ, eu tenho um contrato de horas trabalhadas, e se quiser pegar uns dias de férias, eu não receberia esses dias? Vamos na primeira pergunta. Voltamos sobre o autogerenciamento, sobre educação financeira, sobre isso tudo. Quando você é pessoa jurídica, você que vai tomar conta do seu dinheiro e você tem que fazer esse autogerenciamento. Então, como o Renato havia perguntado, então quando eu for fazer um contrato, eu já tenho que incluir isso? Sim, você já tem que fazer esse planejamento. Por exemplo, quando uma empresa contrata um funcionário e ele vai pagar suas férias mensais, suas férias anuais, né? Esse desconto é feito já mensal, já entra mensal na contabilidade. E aí, quando chega no período das férias, o empregador paga o funcionário. A mesma coisa você agora como uma empresa. Você vai ter que fazer colocar esse valor mensal, se você decidir que as suas férias vai ser daqui a um ano. Colocar esse valor mensal e já fazer os seus contratos pensando que naquele período você não vai trabalhar. Vai ter que fazer esse autogerenciamento do seu tempo e do seu dinheiro. Isso é bom porque te dá uma flexibilidade, né? Porque você vai decidir isso junto com a empresa que te contratou. Diferente de quando você é empregado, você não tem muito liberdade para poder escolher. Agora até mudou que você pode picar as férias de 30 dias mais vezes, mas ainda assim você fica limitado a quando um empregador querer te liberar para as férias. Agora a segunda pergunta dele. Pois como funciona esse esquema de horário? A questão de horas trabalhadas, por exemplo, se ele quiser tirar férias e se ele não receberia esses dias. Como PJ, não. Você agora, você mesmo que define isso, você mesmo que coloca
essa limitação de quando você vai tirar férias, de quanto vai ser esse dinheiro, você que vai definir. A empresa, ela não tem mais responsabilidade por você. Agora, é você que faz esse autogerenciamento. Ela só vai contratar o seu serviço. Isso fica muito claro, porque tem muitas empresas que agem com o MEI, com o PJ, de forma ainda como se ele fosse empregado, mas ele não é mais. Agora ele é um prestador de serviço. Eu tenho uma pergunta, pode ser um pouquinho repetitiva, mas na veia dessa também. Quando a gente... Peraí, tá mudo? Eu tô ouvindo. Ah, beleza. Sim. Sei que tinha deixado mudo. Quando a gente é PJ e a gente é contratado para prestar um serviço para uma empresa, a gente tem que ter por exemplo, eu vou trabalhar 8 horas, ou a gente pode escolher trabalhar menos. Ou a gente pode, por exemplo, beleza, eu sou PJ, mas eu não vou trabalhar alocado no cliente. Eu posso ir no cliente 3 vezes na semana. Esse tipo de coisa pode ser combinada no contrato também? Sim, deve ser dessa forma. Se não for dessa forma, vai caracterizar que você é um empregado. E aí a empresa, ela vai estar descumprindo a lei. Porque se ela exige de você 8 horas ali, 44 horas semanais, ela está exigindo de você o mesmo horário se você for seletista. Uhum. Então, é ilegal e isso não deve ser feito. O que pode acontecer a empresa falar para você, olha, Renata, eu tenho a necessidade que você fique aqui 8 horas por dia. E aí você vai negociar o valor em cima então, de 8 horas. Não, então tudo bem, se você precisa que eu fique 8 horas, o meu valor hora é esse. Uhum. Não sei, R$300, R$400. E aí você vai negociar em cima das horas que o cliente precisa que você fique ali. Mas não é uma obrigatoriedade. Ele não pode exigir que você cumpra uma carga horária de seletista, que é até 44 horas semanais. Que é a média, né? Depende da categoria, mas a média é essa. Uhum. Boa. Boa? Seguindo aqui, o Jean perguntou assim: sendo PJ, os termos de rescisão de contrato também são negociados no contrato ou tem regras pré-estabelecidas? Essa rescisão de contrato agora é uma rescisão de contrato de uma forma diferente, né? Não é aquela rescisão de contrato que a gente está acostumado com o empregador, que ali está os seus 13º, as férias que você trabalhou. A rescisão de contrato seria rescindir o contrato no sentido você não cumpriu o que deveria cumprir, você não conseguiu determinar, e aí a empresa quis romper aquele contrato com você. Não sei se estou me expressando bem, mas é uma forma diferente de rescisão de contrato. Não é o que a gente está habituado como empregado. Seria alguma coisa... Isso tem que ser estabelecido antes de vocês começarem a trabalhar, vai ter o contrato, a prestação de serviço, e aí ele tem um contrato normalmente que a gente faz, quando a gente contrata uma prestação. E aí tem vários, forma de pagamento, o que você tem que entregar, o tipo de serviço, e ali também está essa questão da rescisão de contrato. O contrato vai ser rescindido se eu não for pago os 50% que deveria ser. E aí é uma cláusula que você e o outro, quem está te contratando, vai negociar. Não sei se era bem essa a pergunta dele, mas a resposta... Ele falou que... Eu tenho rapidinho, Grazi, eu tenho uma pergunta. A questão de, por exemplo, o contrato de PJ, a gente pode combinar com a empresa de ser tudo pago de uma vez, por exemplo, é um contrato de 6 meses alocado no cliente tal. A gente tem esse poder de barganha de, por exemplo, eu quero 50% do valor total desses 6 meses, ou eu quero ser pago a cada 15 dias, ou eu quero ser pago mensalmente, ou eu quero ser pago tudo de uma vez. A gente tem essa... Sim, tem essa liberdade de negociar com quem está contratando vocês uma forma de pagamento, a forma que for melhor para vocês. Uhum. Normalmente, uma prestação de serviço, quando ela tem início, meio e fim, assim, eu preciso entregar, por exemplo, em questão de revista. Preciso estou lançando uma revista, preciso diagramar essa revista. Ok, então vou dar para você começar a trabalhar 50%, quando você terminar eu pago 50%, porque é um trabalho específico, né? Você vai fazer aquele determinado trabalho. Então, você normalmente funciona dessa forma. Uhum. Ou 30%, ou 70% quando termina. Uhum.
mais ou menos assim. Quando tiver um contrato maior de 6 meses, normalmente isso funciona de forma mensal, né? Ou quinzenal, porque é muito tempo para receber um valor, mas isso é só. Isso é uma coisa assim que é negociado com quem está contratando e com quem vai ser contratado. Uhum. Pode ser feito. E vocês que escolhem, é livre, entendeu? Vocês que escolhem a maneira de receber. E aí isso depende também do escopo do contrato, né? Se é um escopo fechado, por exemplo, diagramar uma revista, é diferente do nosso dia a dia como designers de produto, que muitas vezes a gente não sabe qual é o problema que vai ser resolvido, né? A gente não sabe a necessidade do aplicativo, a necessidade da empresa e tal. Então, faria você esse valor mensal, né? Isso, exato. E aí depende muito da entrega, né? Do tipo de trabalho que você vai pegar, que você vai entregar. E diversas formas, porque uma empresa você pode estar ali alocado e aí fica 6, 1 ano, outra empresa não. Você só vai pegar um tipo de trabalho que é rápido e você vai entregar. Depende muito do contrato que você vai pegar, das empresas que você vai pegar. Show, maneiro. Tá. A última foi do Jean, né? Se não me engano. Isso. Aí, eu já tô aqui ansiosa, tô olhando as perguntas antes. É porque tem uma pergunta do Renato Silvestre que era um pouco sobre contrato. Então, vou só inverter a ordem aqui rapidinho, gente, porque ele está nesse gancho de contrato. E ele falou que um grande problema do CPJ que ele tem encontrado é que os contratos já vêm formatados pelo contratante. Eles nunca querem ser flexíveis nas cláusulas. Aí, já pegando um gancho que você estava falando de contrato, você pode responder essa agora, por favor. Falando. Então, isso é comum mesmo, porque os contratantes, né, as empresas já têm o hábito de fazer, primeiro de tratar o prestador de serviço como empregado, e outros já de seguir aquela linha da empresa, dependendo se for uma empresa mais formal, uma empresa que não é muito, você não tem flexibilidade, já vem aquele contrato ali, mas nada que impeça de ser negociado, de ser lido e falado, olha, para mim talvez funcione dessa forma, e tentar ali negociar com a empresa, né, ter essa abordagem. Porque é prestador de serviço, você vai estar prestando um serviço. Se não convém a você daquela forma, tem que conversar, perguntar e tentar buscar essa flexibilidade. É possível continuar a contribuir com o INSS CNPJ? Sim, é possível. Eu falei isso um pouco na apresentação, mas eu acho que eu falei muito rápido. É possível como MEI, porque quando você faz o pagamento da DAS, você continua sendo beneficiado do INSS para algumas coisas, como auxílio-doença, como auxílio-maternidade, e também aposentadoria por idade. E quando você tem quando você passa para a ME, você faz o pagamento da GPS, né? Através do Prolabore. Quando você tem um Prolabore que é como se fosse o seu salário. Quando você tem uma empresa, você recebe o Prolabore. E ali desconta a GPS, que você continua sendo contribuinte do INSS, continua tendo benefícios. Os benefícios do INSS, você continua segurado. Então, sim, é possível. O Vitor perguntou assim: eu só mudo a modalidade de MEI para ME quando eu passo o teto? Por exemplo, de janeiro a novembro, estou dentro do permitido. Em dezembro, eu ultrapasso do teto de MEI. A partir daí que a minha modalidade muda? Sim. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do MEI, porque você desenquadra automaticamente quando você ultrapassa. Tem um limite ali de 20% que é permitido, mas aí você tem um custo sobre isso. Acima desses 20%, você automaticamente é desenquadrado e passa a abrir uma ME. E aí tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do valor, você pode ser desenquadrado já desde o começo de janeiro. Ele citou dezembro, né? Então, se você for desenquadrado em dezembro, você pode voltar até janeiro e pagar os impostos de uma ME de janeiro até dezembro. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão do MEI de desenquadrar, passar os 81 mil. Uhum. A Kênia perguntou assim: tem alguma forma de não pagar os 15% de impostos e ficar só nos 6%?
Então, Kênia, na verdade, vocês seriam 15,5. Tem uma porcentagem, um meiozinho a mais aí. Isso tudo depende muito do contrato, porque tem o fator R, e o fator R envolve o faturamento e o prolabore. Isso é cada caso específico. Então, depende muito de cada caso, mas é possível. Mas eu não tenho como falar assim, tem uma fórmula exata. Não tem uma fórmula exata. Isso vai depender muito do seu contrato, do faturamento, e que entra essa questão do R aí. Então, depende. Uhum. Na verdade, ela perguntou especificamente, né? Especificamente, não tem uma fórmula. Então, não é possível assim, 6%, faz assim, que assim vai pagar 6% sempre. Não tem isso. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu trabalho de CLT, sei lá, suponhamos. Trabalho de CLT, minha empresa passa por dificuldades e resolve meio que me mandar embora de CLT para me contratar como PJ. Só que eu preciso receber seguro-desemprego, por exemplo, e eu não posso ser MEI, porque se eu for MEI eu não recebo seguro-desemprego. Nessas situações, como que você indicaria, assim, nesse melhor cenário, assim? Eu ia até responder isso na pergunta da Jennifer, que falou de mudar, né, de MEI. Quando um dos requisitos para você receber seguro-desemprego, você não ter nenhum outro tipo de renda. Então, quando você tem uma empresa, a Receita, né, a Previdência necessita, então, o governo, vamos botar assim, né, entende que você tem uma renda. Então, é possível você receber o seguro-desemprego sendo MEI? É possível, mas é um caso muito específico. Você vai ter que provar, através da declaração anual que é feita, que você não teve faturamento nenhum, que você não recebeu nada, mas isso é arriscado. Pode ser que eles entendam que sim, pode ser que eles entendam que não. Então, no geral, a gente diz que quando você é MEI, você não tem o direito de seguro-desemprego. Então, o que eu indicaria nesse caso? A empresa me desligou, você conversa isso com a empresa, olha, eu não vou poder receber o seguro-desemprego agora, então você me paga esse seguro-desemprego no MEI? Você coloca no MEI esses valores da parcela que eu iria receber, porque daí eu abro o MEI e não perco. Então, assim, não tem uma obrigatoriedade de ter um salário fixo. Então, os 5 primeiros meses, eles podem te pagar um valor a mais, porque inclui o MEI. Depois desses 5 meses, vai reduzir. Mas lembrando que, por lei, a empresa não pode, quando você passa a ser MEI, né, a empresa já não pode ter mais essa obrigatoriedade de te cobrar horário, como se você fosse empregado. É importante, eu sei que essa não é a nossa realidade, né, se a empresa exigir que a gente seja assim, a gente vai ser porque precisa de dinheiro, mas que você entenda os seus direitos. Respondido? Respondido, obrigada. O Thiago perguntou assim, para fechar um MEI, tem alguma taxa, burocracia? Não. Não, é super simples, assim, o MEI é uma das modalidades mais simples de uma empresa. Então, tanto para abrir quanto para fechar, você não paga nenhuma taxa, você não precisa de um contador, você pode fazer isso no próprio portal do empreendedor e ter toda a orientação também através do Sebrae. O Sebrae também dá uma super ajuda. Mas, claro, mesmo assim estou com dúvida, mesmo assim não consigo entender, quero a ajuda do contador, você pode procurar, mas não tem obrigatoriedade. E não paga taxa nem para abrir, nem para fechar. Só paga as taxas mensais, a DAS, e tem que fazer a declaração anual do MEI, que é informando seu faturamento, como se fosse um imposto de renda, como se fosse. Galera, se tiver alguma dúvida, contrata a PAN, tá? Eu agradeço, hein, gente? Eu tenho uma pergunta. Com essa relação, né, a gente falou um pouquinho da declaração não fluxo de caixa, a gente falou um segundo, eu já esqueci, mas a declaração de receita da MEI, né? Como que funciona a declaração de imposto de renda de pessoa física quando você tem uma empresa? Como que a gente faz a declaração? Tem um cuidado diferente? A gente precisa declarar que a gente tem essa empresa e quanto a gente recebeu dela? A gente tem que se dar um salário? A empresa tem que ter um capital de giro? Como é que funciona isso tudo? Então, é importante entender que a sua empresa, PJ, e você, pessoa física, são duas pessoas separadas, ambos vão fazer a declaração de imposto de renda. Uhum. O seu contador vai fazer da sua empresa e você vai fazer o seu, o contador vai fazer o seu. Mas é importante deixar claro que é separado.
Porque como você é contratado, talvez você receba aquele valor mensal de uma empresa achando que é um salário, você acaba, talvez, entendendo que não precise, né? Só declara um só, igual quando você é empregado. Mas não, precisa ter 2 tipos de declarações. E aí você vai informar a Receita que a sua renda é através da sua empresa, que é através do... Isso se você cumprir o valor, né, de 28 mil por ano e tal. Você vai informar a Receita que você tem uma empresa que você recebe. Simples, como se fosse... Só que ao invés de informar que você está recebendo de uma outra empresa, você vai informar que você recebe um Prolabore. Bem simples. E o contador vai fazer o da empresa dele. Da sua empresa, né? Show. Beleza. Legal. Eu tenho outra pergunta. Assim, gente, estou cheio de potite de pergunta aqui. Mas, enfim... Eu estou achando ótimo. Não, assim, a gente falou sobre essa questão da mentalidade, né? De você sair da mentalidade de contratado, entrar na mentalidade de dono de empresa. Como que a gente tem que se preparar mentalmente caso a gente queira virar um PJ? Eu acho, nossa, a pergunta é muito, muito, muito importante, muito boa. Eu acho, assim, que a primeira coisa é definir as suas metas e os seus sonhos, assim, parece clichê, mas de real. O que eu quero? O que é ser bem-sucedido para mim? Eu, Pamela, para eu ser bem-sucedida, sempre foi ter minha empresa. Sempre pensei desde nova. Eu quero ter minha empresa, eu quero trabalhar para mim mesma, eu quero gerar renda. Sempre foi isso. E já tem determinadas pessoas que acreditam que ser bem-sucedida é você trabalhar numa multinacional, você ter trabalhado em umas outras empresas. Então, acho que a primeira questão é você entender quais são os seus objetivos futuros, quais são as suas metas. Ok, quero ser PJ, quero aumentar minha renda, quero ser seletista e quero ser PJ, porque é muito importante para a gestão financeira você ter 2 tipos de renda. Então vamos lá, vou ser PJ. É pensar que agora você tem que fazer o seu autogerenciamento, assim. Então, e sempre buscar mais e não ter medo não ter medo, assim, do próximo passo, assim. Sei que dá um pouquinho de medo. Agora eu vou abrir uma empresa, obrigatoriamente eu vou ter um contador, agora a Receita está no meu pé, se eu fizer alguma coisa pode ser que meu CPF pode acontecer alguma coisa, meu CPF ficar preso, eu vou ter aquela, enfim. Você não ter medo de seguir, pensar que você é capaz e começar a entender que você vai precisar do seu autogerenciamento. É você que vai buscar seus clientes, é você que vai controlar as suas entradas e as suas saídas. É você que vai controlar quando você quer tirar férias, igual foi a outra pergunta. Então, acho que essa é a maior questão, é entender que agora você é responsável por o seu autogerenciamento e que você vai ter umas obrigações a cumprir. Então, mensais com a sua empresa, com a ajuda de um contador. E é isso, assim, acho que a palavra seria essa, autogerenciamento de todas as formas e não ter medo de tentar. Eu tenho uma pergunta também, posso fazer? Eu queria saber quais são os benefícios de ter um contador. Ótima pergunta! Gente, essa é a Camila, é a minha amiga que me indicou a Pamela. Olá, gente! Bom, um contador primeiro, como eu expliquei, né? Lá no MEI você não tem obrigatoriedade de ter um contador. Mas tendo um contador, ele vai te ajudar, eu, por exemplo, vai te ajudar nesse autogerenciamento. Como orçamento, preciso de uma ajuda como montar orçamento, preciso de uma ajuda no contrato, preciso de uma ajuda de como emitir uma nota fiscal. Você vai ter todo um apoio, você não vai se sentir sozinho. Você vai estar ali, mas vai ter alguém ajudando você e te orientando como ser feito. Isso no MEI, que não é obrigatoriedade, e nas outras empresas, né, que é ME para cima, que já é obrigatório você ter um contador, o ideal agora é você buscar alguém, alguma contabilidade que ela seja consultiva, que ela te ajude, que ela não só pegue os seus documentos mensais e fala, você tem que pagar esse imposto. Não, uma contabilidade que vai te amparar, que vai tirar essas dúvidas, que vai falar, olha, talvez você está gastando demais aqui, talvez você está investindo demais ali, seja melhor você ver uma outra
outra forma, ou está gastando muito comprando determinada coisa, procura um outro fornecedor, uma contabilidade que vai te amparar nessas questões das declarações que precisam ser entregues. Então, eu acho que a importância de ter um contador, respondendo essa pergunta, é não se sentir sozinho nessa jornada de ter uma empresa, de ter alguém ali que já é mais experiente, que tem outros clientes que também passam por situações e que possa te ajudar a te orientar. Acho que é isso. Não, muito boa. Gente, e isso é outra coisa, né? A gente tem uma tendência a achar que contabilidade é uma coisa chata, que contador é aquela pessoa engessada. Gente, não é nada disso. Contador é basicamente a pessoa que vai te informar sobre a saúde do seu negócio, sabe? A pessoa que vai fazer a contabilidade da sua empresa, a pessoa que vai estar olhando a entrada de dinheiro, a saída, que nem a Pan falou, vai conseguir chegar para você e falar assim, então, você está gastando dinheiro demais disso aqui, você realmente precisa? Precisa disso aqui? Precisa de tal coisa? Sabe? Então, a pessoa que vai fazer a tua contabilidade, né, a contadora, assim, torcendo para ser a Pan, para vocês contratarem a Pan, que ela é maravilhosa, mas a pessoa que vai cuidar da sua contabilidade, ela vai ter essa visão do alto, sabe? Ela vai ter uma visão holística da sua empresa como um todo, vai conseguir te dar dicas, vai conseguir te falar onde que você pode economizar, onde que você pode ganhar mais, que isso é outra coisa. Contadores ajudam, contador conhece todo mundo. Então, assim, se você é uma pessoa que tem um contador é a pessoa que vai trabalhar com o maior tipo de cliente possível. Vai trabalhar com o Zezinho da esquina, vai trabalhar com uma empresa multinacional. Então, assim, ter uma relação com o contador também é maravilhoso, porque você consegue, tipo, o contador olha um site e fala assim, pô, que site cagado, hein? Pô, tem um cliente meu que é designer, você quer conhecer fulano? Olha aqui o site dele. Ó o networking. Tem que ter isso também. Além de ter esse lado super positivo, que é da pessoa contadora te dar essa visualização da sua empresa como um todo, essa pessoa vai te abrir diversas portas também. Muito obrigada, Renata. Mas, assim, é verdade também essa ponte, né? Eu tenho clientes que vendem roupa, eu tenho clientes advogados, eu tenho clientes, assim... Então, tem essa ponte que dá para interligar entre as pessoas. E é muito importante, porque os contadores são a conexão entre a burocracia e o que, de fato, acontece, né? A gente está ali no meio termo para fazer a empresa funcionar, respirar e andar no meio dessa burocracia toda que o governo pede e está inventando mais impostos para a gente, dessa reforma. E ali a gente está ali naquele meio termo, porque é muito importante a sua empresa ela tá funcionando, porque legal, e o que acontece? Quando você presta serviço para empresas grandes, elas costumam cobrar de vocês algumas declarações. Declaração na Receita, se está tudo certo, que é CND, que a gente chama, declaração municipal, se você está pagando certinho. Então, isso é muito comum. Então, é muito importante a saúde da sua empresa estar funcionando para essas declarações estarem ok. Eu tinha um cliente que ele prestava serviço para a Petrobras, era uma ONG, e ela uma vez não recebeu uma declaração, né? Eles me contaram, não receberam uma parcela da Petrobras porque estava faltando uma declaração. E aí, que a própria Petrobras tirou de lá sobre eles. Aí foi investigar, descobriram que não tinha pago um imposto, que custava R$10, e eles deixaram de receber 1,5 milhão da empresa. Então, assim, é muito importante ter tá tudo ok, ter essa conexão com a contabilidade, enviar as coisas corretamente, a contabilidade está ali entregando tudo certinho para não acontecer coisas assim, porque acontecem. Galera, paguem seus impostos, por favor, gente. De verdade, paguem seus impostos. Boa noite. Estão me ouvindo, Jean? Sim. E posso perguntar? Eu passo na frente de alguém? Pode perguntar, última pergunta que era sua mesmo. Pode perguntar. Eu coloquei essa última pergunta aqui. Eu estava lendo um pouco sobre essa questão de MEI e, enfim, relações de trabalho. E, Pamela, muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Também tenho estudado aos poucos um pouco de contabilidade para entender um pouco mais sobre investimentos também.
E daí tem uma discussão que vem surgindo no cenário, enfim, brasileiro, que é essa questão da liberdade de trabalho, flexibilização, crescimento de MEIs, mas, em paralelo, a gente também tem a precarização das relações de trabalho no Brasil, que, inclusive, afetam diretamente o nosso povo. Qual a sua visão sobre isso, como contadora? Você está se referindo ao que a gente chama de uberização, né? Que é muito essa... Também. Pode ser isso? lido por isso também. No aspecto então, tecnológico, sim, também. Ok. Então, minha visão é que, agora, como contadora e como uma opinião pessoal, cada vez mais a gente, de fato, está perdendo direitos. E cada vez mais, tanto na reforma trabalhista, tanto na questão da previdência. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que isso tudo está acontecendo, claro, questionar que isso tudo está acontecendo, mas também se prevenir para o que está vindo, entendeu? E como contadora, eu acredito que as empresas ela têm os seus deveres, os seus direitos, mas cada vez mais elas estão querendo tirar esses direitos, né? E diminuir esses deveres, né? E ficar só com os direitos. E essa forma de contratação de PJ nada mais é que isso. É você não só romantizando. Por isso que eu digo, quando você pensar em CPJ, você tem que virar essa chavinha de que você está sendo empregado e começar a pensar de fato como uma empresa. Agora eu não sou mais empregado, agora eu sou uma empresa, e aí eu vou ter essa geração de renda, eu posso contratar outros funcionários e com a minha empresa fazer de uma forma diferente. Valorizar. Então, por isso que eu acho que tem que ter essa mudança de mentalidade, porque quando eu ainda me vejo como empregado, realmente como empregado eu estou perdendo direitos. Estou perdendo vale transporte, estou perdendo vale alimentação. Então, por isso que é importante ter essa mentalidade que agora você vai ser uma empresa e que agora com você pode ser diferente, com os funcionários que você contratar pode ser diferente, e se prevenir, porque é o que está acontecendo. O que está acontecendo é essa realidade. As empresas estão diminuindo cada vez os seus deveres. Perfeito. Obrigado, Pamela. Pergunta difícil. Pergunta difícil porque eu sou uma contadora, então eu lido diretamente com as empresas, né? Então eu preciso que as empresas estejam funcionando. Por outro lado, eu também atendo muitas pessoas que são MEI, estão se formalizando. Então, assim, é uma forma deles se formalizarem que antes isso não acontece. Eu trabalho com muita gente da área da cultura. Artista, música, fotografia. E essa galera antes não tinha uma outra forma de se formalizar. E agora tem, assim. Então, tem muito essa questão dos dois lados, né? Sim. De cada olhar. Sim. Obrigado, Pamela. Imagina. Eu tenho uma pergunta para fazer. Já são 8h15, a gente está chegando perto do nosso finalzinho, tem mais 15 minutinhos. Então, se tiverem mais perguntas, essa é a hora de colocar ali. Eu tenho uma pergunta. Eu sendo empresa, eu sendo PJ, eu consigo, por exemplo, descontos em equipamentos, tipo computador, câmera? Existe alguma da mesma forma que a gente consegue deduzir no nosso imposto de renda os custos que a gente faz, como empresa, quais são as coisas que a gente pode fazer que vão nos beneficiar, não só como profissionais, mas também vão ajudar o nosso negócio, né? Quais são as ajudas que a legislação traz para a gente? Então, para deduzir no imposto de renda, você como pessoa física, você consegue, dependendo do que você está estudando, faculdades, cursos de pós, isso você consegue uma dedução. Mas, infelizmente, nem tudo. Tudo é ligado à educação, deveria ser, mas, infelizmente, não. Sobre essa compra de material, quando você se torna uma pessoa jurídica, você tem dois preços, você tem alguns descontos, mas isso não está baseado em lei, em sim como as empresas costumam trabalhar.
Uhum. Então, normalmente, PJ tem um preço diferente na hora de comprar material, na hora de comprar equipamento. Como eu citei, né, na apresentação, plano de saúde, por exemplo, você tem um valor diferente quando você é pessoa jurídica. Então, buscar essas empresas no mercado para poder fazer essa negociação. Uma outra pergunta. Nesse exemplo, por exemplo, foi ótimo. Nesse exemplo que você deu do plano de saúde, eu consigo, sei lá, eu tenho familiares que estão trabalhando para mim, né? Seja que seja numa capacidade, por exemplo, de vendas, sabe? Tem uma tia minha que trabalhou anos com vendas e com telemarketing, e eu preciso de uma pessoa que comece a ligar para empresas para oferecer meu trabalho. Eu posso contratar essa pessoa e dar plano de saúde para ela, já que ela é uma pessoa que eu estou contratando? Sim, você como MEI, você pode contratar até um funcionário com um valor de até um salário mínimo ou o valor de acordo com o sindicato, né? Uhum. Então, o MEI pode contratar e você sendo MEI também você pode contratar. E aí, esses benefícios ficam a cargo do que você quer disponibilizar para o seu funcionário e também o que é obrigado de acordo com o sindicato. Uhum. Eu não sei, não vou te informar com toda certeza, mas telemarketing, até a última vez que eu vi, eles têm que ter plano de saúde, tem que ter vale alimentação. Então, você também tem que, o seu computador, né, tem que ficar ligado nisso, de acordo com o que rege ali o sindicato dele. Beleza. A pergunta é sim, você pode dar esses benefícios. Ah, show. Pô, já é uma forma também de ajudar uma pessoa da família, né? Eu até coloquei isso na minha apresentação, que um dos benefícios de CPJ é você poder gerar rede, gerar emprego, uma pessoa que está perto de você e que você sabe que não vai ter aquela oportunidade numa outra empresa, né? Você consegue dar essa oportunidade. Então, assim, esse é um dos benefícios de você ser empresa. Você também crescer e crescer quem está ao seu redor com você também. Sim, ainda mais nós, né, que normalmente, né, a gente não vem de herança, a gente não vem de família, tipo, super cheia de grana. Às vezes, sei lá, você tem, por exemplo, no meu caso, se eu tenho uma tia que trabalhou muito tempo com vendas, ou trabalhou muito tempo deixa eu ver, com educação, uma tia que era professora de, sei lá, de redação, alguma coisa do tipo, eu consigo encontrar um trabalho para essa pessoa, né? Que consegue. não estava trabalhando de uma forma, como é que fala? De uma forma, assim, se eu não conseguir um trabalho formal depois de um certo tempo, né, que é uma realidade, ainda mais quando você é mulher e preta, depois Sim, de uma realidade. o mercado para de olhar para você, né? Já não olha muito. Então, conforme você vai ficando mais velho, então isso começa a se tornar um peso um pouquinho maior. Mas aí a gente consegue, por exemplo, ajudar essas pessoas, né? Tem tanta gente e eu falo disso direto, tipo, tem tanta gente pessoas pretas que tiveram que literalmente hackear a vida, ser criativas pra caramba pra conseguir fazer das tripas coração nesse mundo racista pra caramba. Cara, essas pessoas maravilhosas conseguem resolver um problema assim num piscar de olhos e todo mundo fica olhando e falando assim, mas fulano não sabe mexer no computador. Mas amor sabe resolver um problema de um jeito que você nunca nem vai saber. Não, é uma inteligência que eu costumo dizer que é a gambiarra, né? A gente preto tá muito acostumado com a gambiarra. E é isso, porque para sobreviver a gente tem que fazer gambiarra, porque senão a gente não sobrevive, não. E eu digo mais, assim, o MEI foi criado para isso. O MEI foi criado para formalizar essas pessoas de comunidade, de periferia, de favela, uma forma de tornar, de formalizar, né? Mesmo assim. E de tornar mais simples, por isso que é tão simples. Você pode abrir, pode fechar sem contador, sem nada. E isso pra gente é muito mais difícil, então construir essa rede é muito importante. Eu faço isso assim, o tempo todo, eu tô indicando os meus amigos pretos para tudo. Para tudo, para todos. Eu tô indicando, eu tô falando, olha, eu conheço o meu advogado, assim, toda a minha rede, ela é preta, e fala, olha, o meu advogado aqui, eu indico aqui, e é isso, a gente tem que conseguir, né? Um puxando o outro, né? Um vai chegando no topo, vai puxando o outro, vai chegando no topo, vai puxando o outro, e tem que ser assim.
Exatamente. É essa mentalidade que a gente tem que ter. A gente tem que contratar mais pessoas pretas para trabalhar com a gente, para a gente conseguir manter esse dinheiro, né, esse capital rodando Né, entre... gente? Porque se a gente tá, beleza, eu ganhei meu dinheiro aqui, eu vou dar dinheiro de novo pro branco? Pois é. Não. Você vai dar dinheiro pra gente preta, sabe? Para você manter essa comunidade forte. E assim, a verdade é que a gente tem que ter essa questão, né? A gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que fazer o dinheiro circular entre nós, né? A Sim. gente tem que apoiar negócios pretos, a gente tem que comprar de pessoas pretas, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ler pessoas pretas. Exatamente. Ler pessoas pretas, ouvir pessoas pretas, comprar de pessoas pretas, apoiar pessoas pretas, né? Então, assim, e vamos fazer gente preta ter mais alcance, ter mais impacto, sabe? Tipo, no Facebook, para de compartilhar o branco que tá falando besteira, sabe? Vamos compartilhar a pessoa preta que tá falando coisa foda, sabe? Sim. Não vamos dar palco pra maluco, gente. Fulano foi racista, não merece nem um retweet meu. Um soco merece, retweet não. Né? É verdade. Porque a gente acaba dando mais visibilidade, né? Nessa questão do cancelamento, né? E eu fico acompanhando as redes e vejo como essas pessoas racistas ganham muito seguidor. Tipo assim, teve uma atitude racista, você vai ver, aumentou o número de seguidores, eu fico assim, impressionada. Então é isso, a gente tem que formar rede e ajudar, né? E cada vez que a gente está no topo, a gente conseguir circular o dinheiro entre nós e entender também que as pessoas pretas vão ter umas dificuldades, vão ter diferente. Eu, por exemplo, quando estava sem internet na minha comunidade, fiquei apavorada achando que hoje ia estar pensando assim, gente, sem internet tem que voltar. E é isso, assim. Eu tá finalizando, né? Então vou finalizando aqui. Eu vou deixar o Renato já tem o meu contato. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, você pode me mandar por e-mail ou por WhatsApp. Eu demoro às vezes um pouquinho a responder, mas é porque eu fico um pouco enrolada com as atividades, mas eu respondo. E qualquer coisa mesmo, se tiver dúvida. Atualmente eu tenho uma parceria no escritório que chama Delta Guarapari, porque ele fica lá em Guarapari. E aí a minha sócia fica de lá e eu fico daqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, como é que eu abro MEI, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Eu tô aí para ajudar, para compartilhar conhecimento. E vamos crescer sem medo. Quem quiser abrir PJ aí, posso tirar todas as dúvidas, posso ajudar nessa orientação. Tem algumas coisas que talvez eu tenha deixado passar, mas se precisar, só perguntar. Isso aí, gente. É exatamente isso. E assim, a Pana vai demorar um pouquinho para responder, porque ela tá fazendo a grana dela, amor. Requisitadíssima. Melhor contadora do mundo. Tô falando para vocês. Então, contratem, ok? Pessoal, a gente já tá chegando no fim do nosso time box. Né? A gente tá naquele momentinho de todo mundo ligar a câmera, sim, sem vergonha, pra gente poder postar a foto no LinkedIn. E essa parte pode ser editada do vídeo, por favor, para botar medo em branco, para eles saberem que a gente está se juntando, que a festa deles está para acabar. Mas enfim, né? Vamos ligar a câmera, pessoal. Aê! Olha, vejo câmeras ligando. Gente, é tão bom falar com rostinhos. Eu tava vendo aquelas fotinhos ali, eu tava ficando agoniada. As reações são muito boas. Né? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço para ver a câmera de todo mundo. Peraí, alterar layout. Não vai. Eu fiz chamada semana passada para as pessoas ligarem as câmeras. Acho que não vou fazer dessa vez. Então, não se sintam pressionados. Liguem por vontade própria. Assim, não sabe? se sintam pressionados, mas eu vou falar nomes. Eu falei semana passada, mas acho que pode intimidar as pessoas. Então... Tá, galera, se vocês não quiserem, vocês não precisam ligar a câmera, tá? Eu vou tirar a nossa foto agora. Deixa eu abrir aqui. Avisa pra gente fazer uma... Eu vou tirar umas 3 fotinhos, tá? Pode todo mundo fazer o punho. E, gente, com essa mãozinha aqui... Como vai ficar na tela, né? Tem que abrir, né? Tem que sair. Esquerdo, porque aí fica todo mundo do lado certinho. Tô com o esquerdo. Tô, né? Sou dislexa. Tô.
Tá. Show, galera. No 3. 1, 2, 3. Ai, peraí. Droga. 1, 2, 3. Agora todo mundo rindo, maravilhosas, ricas, por fortunas do gosto de dinheiro. Aquela risada rica do GNT, sabe? Aquela risada tipo. Vamos lá. A risada de rica do GNT, você já viu? A rica do GNT ri como se tivesse, tipo. Alguma coisa muito engraçada aconteceu. Vamos lá, no 3. Risada do GNT. 1, 2, 3. Falou, cara. Super espontâneo. Gente, eu tomei muito café, eu tô meio vidrado. Acho que é isso, galera. Tivemos essas 2 fotinhas. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença da Pan, que foi maravilhosa, trouxe vários conhecimentos pra gente. E semana que vem temos mais um Time Box, né, falando sobre planejamento financeiro para designers. A gente vai falar sobre dinheiro de freela, a gente vai falar sobre investimento, a gente vai falar sobre reserva de emergência, sobre orçamento, tudo isso para a gente conseguir saber como que a gente consegue se preparar, né? Porque assim, a gente sabe que uma crise financeira está chegando, uma hora a bolha de UX vai estourar, e a gente precisa se preparar para quando isso acontecer. Show? É isso, galera. Então, acho que acabou, né? É isso, muito obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.